O segundo aspecto que eu gostaria de tratar, né, que justamente trabalha com essa questão dos problemas, né, e dos desafios dos museus contemporâneos, é o problema da democratização cultural. Né? Então, essa é uma tecla também bastante colocada pelos estudiosos, né? Assim, de que maneira os museus têm permitido, né, se tornar instrumentos de democratização da cultura. Né? O que seria isso? Né? Então, democratizar a cultura, né? Em que ponto democratizar a cultura também não estaria relacionada a também uma crítica à cultura? São duas coisas assim distintas, né? Mas que vão estar muito presentes nessa formulação, né, contemporânea. Né? Então, a ideia é transformar a cultura, ou os elementos da cultura, né, dar acesso a esses elementos a todos, ou passar a ter uma visão crítica, né, sobre esses elementos da cultura, né, apontando que esses elementos eles são restritivos e apontando a necessidade de se constituir novos elementos da cultura que deveriam ser, vamos dizer assim, enaltecidos, né, realçados, né, e, e, e tornados, né, elementos importantes do próprio museu. Então, eu acho que deu para entender, né? Então, por um lado, existe uma perspectiva em que da democratização da cultura, que significa, vamos dizer assim, facilitar o acesso das pessoas aos museus, né? Permitir que os museus tenham um trabalho mais extensivo, né? De dar maior visibilidade ao seu trabalho, às suas coleções. Né? Em grande parte isso é visto como, por exemplo, a discussão em torno da gratuidade do museu, a questão de estimular novos públicos para ter acesso aos museus. Isso tem a ver com a questão da democratização cultural dos museus. Mas também tem uma outra linha que vai justamente dizer que os museus, da forma como eles são postos, né, eles são instituições restritivas. Né? Eles são instituições que limitam, né, independente dessa possibilidade, né, de ampliar, né, o número de visitantes, elas seriam limitadores porque elas passam a ter uma visão de cultura, né, uma visão de ciência, uma visão de história, que de certo modo termina restringindo o seu público. Né? Então essa é uma outra perspectiva que é colocada, né, dentro mais atualmente. Né? Bem, nesse aspecto, tem se questionado muito justamente essa visão mais tradicional do museu, né? Em grande parte porque ela é vista, esses museus, né, como uma espécie de metáfora do poder do Estado, né, do aprendizado acadêmico e uma espécie de lugar do gênio do artista. Nos museus de arte isso fica bem claro. Né? Então, se espera muito que o visitante nesses museus ele tenha quase sempre, ele tem pouco ou nenhum conhecimento sobre aquilo que está sendo exposto. Né? No caso do ponto de vista da arte, né? Das pinturas, das esculturas. Né? Essa forma como o visitante lida com esses objetos é sempre uma visão considerada passiva, né? De contemplação. Né? Bem, então essa visão do produto cultural, né, como um produto cultural, né, restritivo, né, que de certo modo se concentra em certas estruturas, seja do poder do Estado, seja do aprendizado acadêmico, seja do gênio do cientista, né, esse tipo de visão de museu, vamos dizer, contraposta a um outro tipo de museu que os autores assinalam, né, como os museus pós-modernos, né, que teria como papel justamente incluir dentro do seu acervo aquilo que seria do domínio da chamada cultura popular. Né?
Cultura popular aqui tem que ser entendida, às vezes quando a gente fala no Brasil cultura popular, a gente sempre se refere à cultura tradicional, né? A cultura folclórica, né? Mas aqui cultura popular é justamente essa cultura quase como uma cultura de massa, né? Então o museu deveria ser um campo também aberto para esse tipo de cultura, né? Então no lugar, por exemplo, do quadro da Mona Lisa, você teria também as reproduções da Mona Lisa, né? As reproduções feitas, né, industrialmente, né? Que seria parte da cultura popular, aquela que está nos livros, aquela que estão nos álbuns de figura, aquelas que estão na moda, né? Aquelas referências da cultura popular, da cultura de massa, né? Então o museu passaria justamente a destinar vamos dizer assim, uma grande abertura para esse tipo de objeto, né? Esse tipo de museu, né, que justamente abriria para esses campos, né, do rádio, dos meios de comunicação de massa, né, para os objetos da cultura de massa, né, seja vestuário, seja os objetos de lazer, passaria justamente a ter um lugar importante nos museus, né? Então, ele ampliaria aquele tipo de coleção, né? As coleções seriam ampliadas e a ideia de preservar coleções incluiria outros objetos que não estariam presentes nos museus tradicionais, né? Sobretudo nos museus, né, históricos e tal, né? Nesse, então, esse tipo de perspectiva, né, ele estaria ligado justamente a uma espécie de universalização, né, desse olhar que quase sempre ele é associado ao turismo, né, esse tipo de preocupação, né, de interesse que é mais fluido, né, no interesse do turista, né, e que passaria justamente a englobar esses objetos que não seriam objetos da grande arte, né, do que seriam objetos da história nacional daquele lugar, mas objetos mais triviais, mais domésticos, né? O John Urey, que é um sociólogo grande estudioso dessa questão, né, ele vai justamente colocar alguns elementos aqui, né, que vai mostrar justamente essa mudança que ele vai estar associado aos museus e também aos visitantes dos museus. Segundo ele vai dizer o seguinte, que as pessoas na contemporaneidade, né, já não estão apenas interessadas em contemplar grandes artefatos ou obras pertencentes a períodos históricos muito distantes. Elas parecem estar cada vez mais atraídas por representações do ordinário, de coisas modestas e de formas mundanas de trabalho. Ele também vai identificar que tem havido um enorme fascínio pelo popular, né? Uma tendência a tratar com interesse igual todo e qualquer objeto, seja a Mona Lisa, seja a forma de fazer bolo de uma trabalhadora da indústria têxtil do Lancashire, né? Então ele começa justamente a mostrar que esse tipo de museu pós-moderno, ele termina relativizando aquilo que seria a grande arte e a arte popular e colocando isso no mesmo patamar. Pelo menos é o que ele associa de que seria um determinado comportamento dos visitantes dos museus hoje, né? Entretanto, a gente tem que entender que no quadro, vamos dizer assim, dos grandes interesses, né, dos visitantes por museu, ainda são os museus tradicionais, os grandes museus de arte, sobretudo, né, europeus, norte-americanos, os ocidentais, né, que são os objetos de maior atração de público, né? Então, se você entrar, alguém for no Louvre e for na sala lá da Mona Lisa, você vai ver a grande quantidade de pessoas, né, fazendo, né, filas e filas, se é possível, né, mas amontoando à frente lá desse quadro, né?
Isso é claro, não se observa em outros museus, né, que pretendem justamente resgatar ou falar, né, dessa cultura mais tradicional. Bem, isso é um aspecto que a gente pode identificar, ou seja, esse campo da alta cultura, esse campo da grande cultura, ele, de certo modo, ele não tem sido desprestigiado pelos museus ou pelo público de museu, né? Ao contrário, né? O que acontece é que esse público ele continua interessado por esse produto, né? Então, ir ao Louvre e não ver a Mona Lisa assim, é uma coisa tipo imperdoável, né? Então, ou ir a Paris e não ir ao Louvre, né? Então isso passa a ser não deixa de ser, ou seja, não há um declínio dos grandes museus, né? Eles continuam muito fortes e atraindo cada vez mais público. Então existe aí uma discussão em torno do que seria essa democratização dos museus, dessa democratização cultural, né? Bem, o terceiro ponto aqui que eu queria tratar é justamente a questão da modernidade, né? Então, entender que os museus têm sido, vamos dizer assim, cada vez mais convocados justamente a falar sobre o moderno, né? A tratar a questão do moderno, da modernidade, né? Então, como a modernidade, de certo modo, vai impactar, né, na nossa vida, né? O que é que como nós nos tornamos modernos. Esse é um ponto importante que os museus podem contribuir com isso, né? É importante entender que a modernidade não é um processo, apesar dela se tornar, em alguns aspectos, universal, né? Ela não se dá de toda forma, de todo jeito, em todos os lugares. Então, a modernidade ela vai se constituindo, né, a partir dos espaços, a partir do tempo, né, ganhando formas cada vez mais específicas. Né? Lembra aqui um autor argentino, né, um sociólogo argentino importante, né, o Nestor Garcia Canclini, que escreveu nos anos 90 um livro importante, né, que é justamente sobre a modernidade na América Latina. Né? Sobre essa ideia de como a América Latina, de certo modo, se coloca na modernidade. Né? Que tipo de modernidade é constitutiva na América Latina, né? Se constitui na América Latina. Então, quando a gente pensa isso para os museus são instituições importantes, né? Justamente estão muito ligados à própria modernidade, como nós vimos durante toda a nosso estudo aqui sobre os museus na história, né? Como os museus estiveram relacionados ao conhecimento, né? Tiveram um papel importante na produção, na edificação do conhecimento moderno, e sobretudo no conhecimento científico, né? No campo da história natural, da biologia, da botânica, né? Tudo isso. Né? Então, a relação entre museu e ciência é, sem dúvida, uma relação muito bem estabelecida. Né? Como também museu e tecnologia, né? Mais recentemente. Ou seja, esse mundo industrial, esse mundo das tecnologias, né? Que chega a nós, né? E que estamos sempre amparadas por ela, né? Também vai ser um objeto importante, né? De entender como essa história da tecnologia e essa história da ciência, elas podem ser objetos, né, do próprio museu. Né? Ou como os museus, né, no sentido de estudar a modernidade, pode contribuir através do estudo tanto da ciência quanto das tecnologias na história. Né? Então, isso tem mobilizado muitos estudiosos. Né? Eu estou falando de ciência e tecnologia porque talvez ciência e tecnologia seja um campo, vamos dizer assim, muito importante, né? Um campo assim fortemente ligado à modernidade, né? Mas podia ser também a urbanização, a formação das cidades modernas, podia ser a questão do mundo industrial e também da própria modernização agrícola. Esses temas, né? Eles são temas assim muito importantes, né? Porque eles permitem tanto entender os processos de modernização e a nossa atualidade, nossa vinculação com ele, e também a gente entender a própria história. Né?
Porque, de certo modo, esses processos não são processos de agora, né? Muitos deles, né, têm uma longa história, né? Como nós vamos ver justamente a partir das apresentações que vão seguir, né, a gente pode pensar, por exemplo, como certas questões, como, por exemplo, a própria industrialização ou a própria modernização, né, da fabricação de determinados produtos, né, elas foram sendo importantes até para a gente mostrar, né, como esses produtos estão presentes hoje na nossa vida, né? Aqui eu estou me referindo, por exemplo, a um texto, que é o texto sobre a aguardente e os alambiques, né, que são estudados desde a época colonial, passando pelo Império, mas que, de certo modo, eles estão intimamente ligados à nossa produção hoje, né, a produção artesanal e industrial desses produtos em várias partes do Brasil, né, e também com a própria cultura nossa, né, do consumo desses produtos, né. Então, como essa visão sobre o passado, né, ajuda a pensar o presente e ajuda a entender a nossa modernização, a nossa modernidade, né. Também é importante entender como a ciência, né, como esses elementos da ciência chegaram até nós, né. Então, como os conhecimentos científicos na área da botânica, na área da zoologia, na área da química, né, na área da física, né, na área da engenharia, né, eles, de certo modo, têm uma história e como eles, de certo modo, estão presentes até nos nossos dias, né? A gente não está falando de coisas que estão deslocadas no tempo, de um tempo remoto que não nos tem mais nenhum tipo de relação. A gente está falando justamente da modernidade e como ela está relacionada justamente com o nosso presente e o nosso futuro. Então esses temas que eu gostaria de tratar, né, que seria tratado agora nessa nova unidade, é justamente para a gente pensar tanto a questão da atualidade do museu, ou seja, que o museu ainda pode responder várias questões hoje, né, e ele é importante por isso, quanto também tentar entender as críticas que têm sido elaboradas no decorrer das últimas décadas e quais são as respostas que têm sido dadas para essas críticas, né? Então vamos ficando por aqui e na próxima aula a gente vai dar sequência a esses estudos.